Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. O título que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, pelo menos na Bíblia versão revista e atualizada, é Deveres e Qualificações dos Ministros. E nós estamos trabalhando o tema, o perfil do presbítero. Que qualificações são exigidas para o desempenho desse ofício, deste ministério na Igreja do Senhor Jesus. Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, eu convido a igreja para fazer a leitura comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem e depois vamos ler outras passagens conforme eu anunciar ao longo da mensagem. Leiamos, igreja. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a contradizem. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, fala ao nosso coração nessa noite, edifica a Tua igreja. Carecemos da instrução do Senhor, porque dentro de algumas semanas esta igreja estará experimentando mais uma vez a oportunidade de participar de uma assembleia extraordinária para a eleição de oficiais. À luz da Tua palavra queremos ver o perfil de um presbítero chamado por Ti para desempenhar este ofício na Tua casa, Senhor. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, humildemente eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurada é a igreja que tem presbíteros com essas qualidades, conforme nós lemos aqui em Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Não é a única passagem que trabalha as recomendações e as exigências que Deus, não os homens, preste atenção nisso. Essas exigências aqui foram colocadas por Deus através da vida de Paulo. Então, muitas pessoas às vezes dizem, nossa, pastor, a régua está muito alta. Quem é que pode atingir essa estatura e poder exercer esse ministério? E vale a pena dizer algo aqui já de início. Somos todos pecadores. Infelizmente, nós pecamos. Se você disser que não peca, você é mentiroso, segundo a própria palavra de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não poderíamos estar aqui. Você sabe disso. Mas ainda assim, sendo alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, tendo experimentado a transformação de vida através da obra vicária de Cristo, tendo a certeza de que Ele pagou um alto preço lá na cruz e que cancelou o escrito de dívida que estava contra nós, o Senhor exige dos seus filhos, sobretudo daqueles que Ele separa para o trabalho na sua casa, no seu reino, que tenhamos algumas qualificações para o desempenho desse trabalho. Hoje vamos então analisar, e a igreja que estará daqui 15 dias participando de uma assembleia deve atentar para essas qualidades que você deve observar nos candidatos que participarão da assembleia. Essas são as virtudes que um presbítero precisa possuir para desempenhar o seu ministério. É interessante falarmos um pouco aqui da carta de Paulo a Tito. Há um pouco de, vamos dizer assim, uma pequena controvérsia sobre o período em que essa carta foi escrita, mas eu particularmente vou com a maioria dos comentaristas que entende que Paulo escreve a Tito entre a sua primeira prisão em Roma e a sua segunda prisão. Então a ordem não está aqui de forma cronológica. O correto era essa carta estar entre 1 Timóteo e 2 Timóteo. Mas talvez para não quebrar a sequência de 1 e 2 Timóteo, ela veio após. Mas possivelmente
Paulo, quando ele saiu da prisão domiciliar em Roma, ele retorna para algumas regiões, ele volta visitando alguns lugares e rapidamente Paulo passa pela ilha de Creta. Ele faz o seu trabalho de plantador de igrejas e, como já era uma estratégia de Paulo no seu ministério, ele sempre designa alguém para dar sequência ao trabalho. E ele então vai agora colocar Tito na ilha de Creta, e há várias igrejas, várias comunidades nascentes ali naquele local, que tiveram o pontapé inicial do trabalho, que começaram a se estruturarem como igreja, mas que agora havia necessidade de que outras coisas fossem colocadas em ordem. E uma delas era a eleição de presbíteros para cuidarem do rebanho de Deus naquele local. É neste contexto, então, que Paulo, logo na sua saudação, no prefácio aqui que temos do versículo 1 até o versículo 4, ele se apresenta. E o que eu quero chamar a atenção, sobretudo dos atuais presbíteros da igreja e dos que poderão ser eleitos pelo Senhor, que a primeira coisa que Paulo fala na sua saudação aqui nesta carta não é o título que ele possui. Ele é apóstolo, é verdade. Muito contestado por alguns, mas ele não tem dúvida do seu chamado para ser apóstolo. Mas como é que ele se apresenta nesse texto? E ele já fez isso em outras cartas também. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus. Antes dele chamar-se apóstolo, ele é servo. Antes, meu irmão, de você dizer, eu sou presbítero, você é servo. Antes de eu declarar que eu sou pastor, eu sou servo. E antes de você declarar qualquer outra habilidade que você tenha na casa do Senhor, você é servo. Por isso que Paulo diz, Paulo, servo de Deus. Em outros textos, em outras cartas, ele fala, servo do Senhor Jesus. É o único lugar nas cartas paulinas que ele usa, ele muda, ele foi, em vez de falar servo do Senhor Jesus, ele diz, eu sou servo de Deus, lembrando até os personagens do Antigo Testamento. Mas ele diz, mas eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele vai mostrar um pouco da sua credencial apostólica. Ele diz que ele foi chamado para promover a fé dos eleitos e também promover o conhecimento da verdade segundo a piedade. E ele faz isso entendendo que nos tempos eternos o Senhor operou eficazmente a escolha do seu povo. E agora, no tempo devido, pelo ministério da pregação, e mais uma vez ele não tem sombra de dúvidas de que o chamado dele é da parte de Deus. Por isso que ele diz aí no verso 3, que me foi confiada por mandato de Deus. Ele prega então debaixo da autoridade que ele recebeu da parte do Senhor. E então ele se dirige a Tito, o seu filho na fé, como ele mesmo fala aqui no verso 4, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele então agora fala para Tito, por esta causa eu vou te deixar em Creta, porque existem algumas coisas que eu não consegui terminar quando eu passei por aí. Uma das características de um plantador de igreja, às vezes o perfil de um plantador, e Paulo tinha muitas outras qualidades, Paulo também foi pastor, Paulo era missionário, Paulo foi teólogo, mas ele nesse quesito, sobretudo porque a sua passagem foi muito rápida por essa região, ele não conseguiu talvez passar o tempo devido ali para que algumas coisas fossem organizadas naquela igreja. Então algumas pendências, e ele então designou Tito, vai lá, coloca tudo em ordem, as coisas restantes que eu não consegui colocar. Mas aí ele lembra de um detalhe extremamente importante, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, Paulo está lembrando Tito, aquilo que eu já te ensinei, Tito, sobre as marcas, o perfil, as qualificações que Deus requer de um homem que vai ser separado para o presbiterato, constitua presbíteros. Alguns estudiosos até chegam a dizer que será que aconteceu eleição nessas igrejas da ilha de Creta, porque dá a impressão que quem escolhe os presbíteros dessa igreja nascente foi o próprio Tito. Isso também é controvertido. Nós vamos trabalhando à luz de outras passagens bíblicas, então podemos entender que ele poderia ter organizado a comunidade, tendo colocado todas as coisas restantes, e aí sim, promover a eleição de oficiais. Aliás, vale a pena fazermos isso agora, como uma introdução ainda. Eu queria convidar a igreja, mas marque aí Tito
mas vamos a Atos capítulo 14. O apóstolo Paulo está terminando a sua primeira viagem missionária, está retornando para a base, para Antioquia. Atos 14, e enquanto você encontra aí Atos capítulo 14, e nós estaremos lendo aqui um versículo específico para a gente entender isso, que é o versículo 23. Vamos fazer uma passagem aqui na linha do tempo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e deu a ordem para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos, os apóstolos obedeceram. Agora são 11 apenas. Judas, o traidor, já não existe mais. Em dado momento do colégio apostólico, eles percebem que eles precisam escolher um substituto para Judas. E é a última vez na Bíblia que você vai ver a expressão lançaram sortes. Muito comum no Antigo Testamento. Então você vê que lá na escolha de Matias não aconteceu uma eleição. Lançaram sortes, eles oraram e a sorte caiu sobre Matias. Matias então é escolhido para suceder o local de Judas Iscariotes. A partir daí, na igreja primitiva e na igreja do Senhor Jesus, daquela época até hoje, os líderes são escolhidos na igreja através de eleição. Eleição, principalmente no sistema da nossa igreja presbiteriana. Atos capítulo 6 nos fala o quê? Surgindo uma necessidade lá das viúvas, isso nós vamos estudar na semana que vem, é o texto da mensagem sobre o perfil do diácono, que vamos estudar no próximo domingo. Eles tiveram que promover o quê? Uma eleição, e escolheram aqueles homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. E aqui em Atos capítulo 14, o apóstolo Paulo, após sair com Barnabé para a primeira parte da sua viagem, a primeira viagem missionária, eles estão retornando para a base, e ele está preocupado em fortalecer as igrejas plantadas, por onde ele já havia passado. E uma coisa que está preocupando Paulo e ele quer fazer, é o que está no verso 23. Vamos ler todos juntos? Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O apóstolo Paulo então entende que depois de lançar ali a pedra, o fundamento, o início de um novo trabalho, se faz necessário organizar uma liderança. Então ele mesmo diz, nós precisamos agora em cada igreja promover a eleição de presbíteros, para que a igreja seja cuidada, pastoreada e administrada por homens de Deus. É interessante que nós, além desse versículo que nós acabamos de ler, nós não temos outras informações quando é que foram eleitos os presbíteros em Jerusalém. Porque nós estamos falando aqui de um trecho gentílico. Mas a Bíblia diz que tinha presbítero também em Jerusalém, como uma sucessão dos apóstolos. Onde está escrito isso, pastor? Quando você vai para o capítulo 15 de Atos. Porque quando surge aquela situação entre circuncisão, entre judaizantes e Paulo, é convocado um concílio, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E o texto deixa bem claro para nós, no versículo 4 do capítulo 15, quando eles chegam em Jerusalém, diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Já haviam presbíteros também em Jerusalém. É claro que agora vai chegar um momento em que isso se espalhará por todas as igrejas gentílicas, como foi lido nesse capítulo. Feito essa introdução, que eu acho importante, voltando lá no texto de Tito, nós vamos ver então agora as marcas. Aquilo que Deus exige de um homem que quer ser presbítero e que sente que é ao mesmo episcopado, conforme nos diz lá 1 Timóteo capítulo 3, que ele aspira. Ele tem uma vontade, mas não é uma coisa que assim, eu acho que vai dar certo, vamos ver se eu dou certo nesse negócio. Por isso que não pode ser uma pessoa neófita, onde a pessoa diz assim, eu não sei se eu sou chamado para ser presbítero, mas vamos lá, vai que dá certo, né? Não é assim que funciona. Uma pessoa, quando ela é separada para esse ministério, ela pode até não ganhar a eleição, isso é outra história. Ela pode participar do processo da eleição e não ganhar, pelo menos naquele dia. Mas ela não pode ter nenhuma dúvida no coração de que ela possui as marcas para ser um presbítero, que ela tem o chamado de Deus para desenvolver esse ministério.
Então não é uma coisa assim, vamos ver se dá certo. Me indicaram, o conselho me examinou, fui aprovado, eu acho que eu não sou chamado, mas vamos ver se vai dar certo. Eu sei que isso não aconteceu, porque nós caminhamos, graças a Deus, o processo foi bem transparente até aqui, desde a última reunião, sexta-feira à noite. Mas se porventura alguém estivesse pensando assim, eu já iria encorajá-lo a desista enquanto é tempo. Retire o seu nome da campanha, da Assembleia, porque isso não é uma aventura, isso é ministério. O Senhor exige essas marcas. Vamos ver o texto? E eu vou ser bem didático, eu vou versículo por versículo. Então ele vai chegar agora, versículo 5, eu vou ler mais uma vez. Ele falou, eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Primeira palavra que aparece no verso 6, marca de um presbítero, alguém que seja irrepreensível. E essa palavra aparece também no verso 7, porque é indispensável que o bispo, aí a palavra mudou, não é presbítero, mas bispo, mas são sinônimos, é ancião, alguém experimentado, alguém mais velho até em idade, e aí tem algumas características. Então, quem quer exercer o presbiterato na igreja de Jesus precisa ser uma pessoa irrepreensível. Aí talvez você esteja pensando, mas o senhor não falou há pouco que nós todos somos pecadores? Quem aqui é irrepreensível? Que não tem nenhuma falha, nenhum pequeno defeito. É verdade, nós somos pecadores, mas nós não podemos nos esconder atrás dessa verdade bíblica. Pastor, quem nunca pecou? Quem não peca? Eu sou pecador, pastor. Então não dá para levar a sério isso. Ainda assim, mesmo sendo pecadores, o Senhor requer dos seus filhos uma vida reta e santa. Nós estamos falando mais dos presbíteros, mas todo crente tem que ser assim. Não é só presbítero, não. De repente as irmãs falam assim, ainda bem que a mensagem hoje é só para os homens. Estou fora. Não está fora não, minha irmã. O Senhor quer vida irrepreensível para todos, homens e mulheres. Mas é um requisito indispensável para quem almeja o presbiterato. Aliás, olha o que está escrito aí no versículo 7. Como é que começa o versículo 7? Porque é indispensável, ou seja, não dá para dispensar esse requisito. Passa para o próximo, pastor. Esse aqui eu não tenho, eu não sou irrepreensível. Não, o texto diz que é indispensável. Eu não posso pular. Agora vamos definir um pouco. O que constitui uma pessoa irrepreensível? Alguém que não dá motivo para ser repreendido. Alguém que leva uma vida de tal maneira, que procura viver o Evangelho, que procura pregar as Escrituras, que procura viver em todos os sentidos, dentro e fora da igreja, e que então as pessoas olham para ele e dizem assim, eu sei que o meu irmão, ele tem certamente as limitações dele, ele é um pecador como eu sou, mas eu vejo no testemunho desse meu irmão, vida reta, vida santa, ele é um homem de Deus, por isso eu vejo ele com marcas para ser presbítero da igreja a qual pertence. E aí eu quero mostrar um pouquinho o que seria esse perfil de um homem irrepreensível. Paulo está falando para Tito, mas serve também para nós. Vamos aí no capítulo 2 de Tito, versículos 7 e 8. Essas aqui são algumas características de alguém que é irrepreensível na presença de Deus. Verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Isso é ter uma vida irrepreensível. E o Senhor requer isso de um presbítero. Algumas dessas qualificações, ou por que não dizer todas, também são colocadas aos diáconos, mas isso fica para a semana que vem. Nós vamos trabalhar outros aspectos. Mas vamos avançar um pouquinho mais? Ali agora ele vai falar de qualidades familiares. Não adianta um presbítero ele ter um bom testemunho na igreja, mas se ele não tem um bom testemunho em casa. Eu sei que é uma pergunta, parece até fora de ordem, mas preciso fazer para cada um pensar na sua consciência. Talvez me dirigindo agora às esposas dos presbíteros que estão aqui. E às esposas dos candidatos que estão aqui. Você indicaria o seu marido para ser presbítero na igreja? Você reconhece o seu marido como presbítero?
Ou você, se pudesse falar em voz alta, diria: tenho minhas dúvidas. Com muita tristeza eu digo que tem muitas esposas que sofrem, porque o marido é uma coisa na igreja e é outra coisa em casa. E o texto vai começar a falar aqui para nós, vamos ver aí? Marido de uma só mulher. Talvez você diga: é claro, né, pastor? Quem é que seria um presbítero com duas esposas? Nenhuma esposa aceitaria isso, não é verdade? Mas lembrando que houve períodos na história do povo de Deus que alguns personagens bíblicos tiveram mais de uma esposa. Aí tem gente que fica gostando: pastor, gostei daquele personagem lá, casou 2 vezes, teve 3. O padrão de Deus está lá em Gênesis 2. Por isso deixará o homem unir-se à sua mulher. É uma esposa. E seja fiel a ela até a morte. É interessante que parece que hoje está fora de moda falar isso, né? Porque casamento hoje é uma coisa descartável até entre os crentes, infelizmente. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Como pastor, eu aconselho, eu oro, às vezes até choro quando um casamento acaba entre membros da igreja. Mas nós não podemos mudar o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus está dizendo: marido de uma só mulher. E o texto vai dizer que tenha, olha só, gente, eu acho mais forte aqui do que como está lá em 1 Timóteo 3, porque olha só, não sou eu que estou falando, é a palavra, não fique bravo comigo não. Que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Portanto, é importante que um presbítero governe bem a sua casa, conforme Paulo escreveu a Timóteo, que a sua esposa seja crente, uma mulher de Deus ao seu lado, mas que os seus filhos também o sejam. Eu sei que isso é um assunto bem delicado, porque algumas famílias às vezes não têm essa alegria de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguns filhos se afastam, se desviam, pais choram, mães choram, não é fácil. Mas o presbítero precisa ter essa marca, a sua família aos pés de Jesus, porque isso vai lhe dar autoridade para governar a igreja de Deus. Isso lhe dará autoridade para pastorear a igreja. Então, queridos, não é uma aventura, vamos ver se dará certo. Precisam ter essas marcas. Meus queridos irmãos passaram do processo, já foram aprovados pelo conselho, os atuais presbíteros que estão aqui, e até por que não dizer os diáconos. Atentem para o que Deus está falando nessa noite mais uma vez. É sério, não é brincadeira, é sério. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. O que é a palavra dissolução aqui? Lembram da história do filho pródigo? Embora era uma parábola, ele viveu dissolutamente, ele foi curtir a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não foi assim que o filho pródigo fez? Enquanto ele tinha dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Viveu regaladamente, com tudo que ele tinha. Pode imaginar tudo que é oferecido nesse mundo de prazeres. Mas a hora que ele foi perdendo os amigos, que o dinheiro acabou, na parábola diz que ele foi trabalhar com criação de porcos. E ele desejava comer as bolotas de porcos. Não tinha comida. Tem gente que vive uma vida dissoluta. Hoje na classe, inclusive, falávamos sobre isso. Sobre aqueles que dizem: mas não estou salvo mesmo? Então eu vou para o mundão, na última hora o Senhor me chama, eu sou eleito. Uma marca de um eleito é que ele vive uma vida santa na presença de Deus. Pode acontecer de algum eleito se afastar? Pode. Não vamos aqui... Acontece. Nós temos pródigos por aí e devemos orar para que eles voltem. Eu compartilhei, pedi para o Vitor compartilhar com a mocidade agora à tarde, talvez não deu tempo ainda, mas assistam. O testemunho do reverendo Augusto Nicodemos. Até os 16 anos ele era da igreja. Com 16 ele caiu fora, foi para o mundão. E voltou para Cristo com 23 anos. Mas só Deus sabe por onde andou Augusto Nicodemos dos 16 aos 23. É estranho falar, né? Nossa, não fala não, pastor. Augusto Nicodemos é tão conhecido. É um homem de Deus, é nosso irmão em Cristo. Mas ele fala. E ele falou que o dia que ele ia tirar a vida dele, porque ele não tinha mais sentido para continuar nessa terra, a mãe dele estava com a Bíblia aberta orando no quarto. E a mãe dele falou: por que você está assim, filho? Ele falou assim: mãe, não há mais sentido para mim.
E a mãe falou: filho, o diabo está cirandando na sua vida, mas vem aqui que nós vamos orar agora. E o Senhor abriu o coração do nosso querido irmão, pastor reverendo Augusto Nicodemos, e ele se rendeu aos pés de Jesus. E é a bênção que é para a honra e glória do nosso Deus. Temos pródigos, sim. Eu sei que um pai, uma mãe chora para trazer o filho de volta. Mas um presbítero precisa orar pela família, precisa trazer a sua família perto. Não só estar do lado do pai, da mãe ali no culto, isso é importante. Mas saber que sua família é de Jesus. Se isso é um requisito para todos os crentes da igreja, muito mais, a começar do pastor e dos presbíteros. Mas o texto continua, vamos lá? Porque é indispensável, mais uma vez, verso 7, que o bispo seja irrepreensível como despenseiros de Deus. O que é despenseiro de Deus? Cuida da despensa. Ele é o mordomo na casa de Deus. Ele cuida daquilo que não é dele. Ele administra aquilo que não lhe pertence. Nós estamos aqui cuidando de algo que não é nosso. Eu tenho certeza, e eu gosto muito de ouvir histórias, eu tenho escutado já um pouco da história dessa igreja, como é que esse templo chegou, que tinha um templo aqui dentro, e um dia demoliram o templo aqui dentro e surgiu esse novo templo, como é que surgiu o prédio, quem comprou o terreno, quais foram as primeiras famílias. Tudo isso é lindo para a honra e glória do nosso Deus, mas quem é o dono disso aqui? É o Senhor. A nossa igreja é tão séria em relação a isso, que no caso de cisão, digamos que aconteça uma cisão aqui na igreja, quem vai ficar com o prédio? Quem vai ficar? Ah, vai ficar com aquela família. Não vai ficar com aquela família, não. Vai ficar com a parte fiel da igreja. E se não tiver parte fiel, é revertido para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso está amparado por leis, pelo estatuto da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa igreja tem dono, e não sou eu nem é você. É o Senhor Jesus que comprou ela com o seu sangue lá na cruz. É necessário então que você cuide do que é de Deus, como um bom dispenseiro. E agora ele vai falar uma lista das coisas que você não deve fazer como presbítero. Isso aqui também se aplica a qualquer crente, mas sobretudo aos presbíteros, aos líderes. Não pode ser uma pessoa arrogante. Já imaginou um presbítero arrogante? Não cabe, né, irmãos? Se a arrogância é uma coisa que não combina com crente nenhum, nem com um ser humano comum, quem dirá ao filho de Deus, uma filha de Deus. Mas um presbítero arrogante, não dá. Outra coisa, não irascível, qualquer coisinha, pavio curto. Presbítero que não sabe ter domínio próprio, está sempre nervosinho, está sempre como se fosse uma panela de pressão, pronto para explodir. Como que ele vai pastorear a igreja? Como que ele vai tratar com momentos de conflitos, controvertidos, oposição? Porque se prepare, meu irmão. Como dizia minha mãe no velho mineirês dela, ser líder na igreja é ser vidraça. E vem pedrada. E vem cobrança. E às vezes você não vai poder revidar, nem deve. Às vezes você vai escutar críticas severamente injustas, vão fazer comentários, você fala assim, meu Deus, por que eu estou ouvindo isso? Que vontade de pegar minha malinha e ir embora, mas você não vai, porque o Senhor que te chamou para você fazer a obra. Não pode ser pavio curto. Não dado ao vinho. Como é que é isso aqui? Opa, eu sei que isso aqui é polêmico, né? Sempre foi, né? Sempre foi. A palavra de Deus não condena a pessoa que sabe beber de forma moderada. A Bíblia condena embriaguez e mau testemunho. Eu ando preocupado como pastor, porque tem momentos em que você poderia evitar, mesmo que você seja uma pessoa centrada, sensata, nunca vai se embriagar, mas em determinados ambientes, para não dar mau testemunho, para não escandalizar o novo na fé, você deveria dizer assim, hoje eu não vou beber. Mas eu ando vendo por aí que as pessoas não dizem, não, pastor, isso é problema dele. Eu sei que eu estou fazendo diante de Deus, a minha consciência está limpa. Cuidado. Alguns casos na Bíblia, vocês já ouviram falar do voto de Nazireu? O que acontecia com o Nazireu? Esse aí não podia beber nada, nenhuma bebida forte, nenhuma bebida misturada, porque era um voto. Sansão fez esse voto, infelizmente Sansão não cumpriu. Mas sabe quem era Nazireu no Novo Testamento? João Batista. João Batista foi quando ele nasceu, Deus falou para os seus pais, ele vai ser Nazireu. Um trabalhar especial. Então pensa bem, irmãos, parece que eu vou brincar com uma coisa tão séria. Um presbítero que se embriaga,
que não sabe ter domínio próprio, vai numa festa, num casamento, num aniversário, numa confraternização da empresa e ele sai carregado pelos amigos, porque ele não tem domínio próprio. Como que ele pode ser presbítero na igreja? Não pode. Não dado ao vinho, não escravo da bebida, não dependente da bebida. Ah, pastor, mas eu bebo meu cálice com ordem e decência. Amém. Você vai ter que saber quando convém e quando não convém. Porque às vezes você vai explicar para um irmão que veio do alcoolismo. Pensa assim, um novo convertido, ele era alcoólatra. Ele não vai entender. Como assim? Essa porcaria me destruiu, eu acabei com a minha casa e agora o meu irmão faz a mesma coisa que eu fazia no boteco? Por isso que você tem que ter sabedoria. Não tem o direito de entrar na sua casa, de visitar a sua casa, a sua despensa e tirar fora. Não tem o direito. Mas você precisa saber quando convém e quando não convém. Saber dizer, hoje não. Em respeito a esse meu irmãozinho na fé aqui, hoje não. É assim que tem que ser, querido. Não dado ao vinho, não se demorar no vinho. Interessante que lá em 1 Coríntios fala das mulheres também. Que as esposas dos oficiais também não podem gostar da... Viu? Então, está lá também, viu? 1 Timóteo capítulo 3. Felizmente eu já presenciei coisas tristes nos meus 21 anos de pastor. Tristes, mas vamos prosseguindo. O texto diz também que a pessoa não pode ser violenta. Bom, uma coisa está ligada à outra, né? Arrogância, irascível, violenta. Como assim? Uma pessoa violenta? Aí, pastor, é demais. Um pastor violento, um presbítero violento. Mas se você não tiver domínio próprio, se você não tiver o fruto do Espírito, você pode meter os pés pelas mãos, com a língua, e às vezes até chegando às vias de fato. Já imaginou que vergonha para o Evangelho será? Uma pessoa destemperada, uma pessoa que não sabe se controlar, que não sabe ouvir o contraditório, porque tem gente que não sabe. A pessoa está com você enquanto você concorda com ela. O dia que você diz assim, não concordo. Opa, aí acabou. A admiração caiu por terra. Eu admirava tanto o Senhor, mas só foi contra a minha opinião. Não podemos ter opiniões diferentes? Maturidade. Não pode ser uma pessoa violenta, nem com os de dentro, muito menos com os de fora, porque daí vai ser um escândalo. O que vão dizer por aí? Nossa, aquela igreja ali tem um presbítero que ele é bravo. Põe o povo para correr. Isso não é um bom testemunho. Não é um bom testemunho. Mas agora vamos ver, ele não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. Nós vamos ler daqui a pouco um outro texto que vai falar um pouco mais sobre isso. Não pode ser uma pessoa gananciosa. Temos tantos escândalos aí envolvidos nas igrejas pelo mundo afora com questão financeira. A nossa igreja, louvado seja Deus, é uma igreja séria. Nós já falamos isso aqui. A igreja elege um tesoureiro, pelo conselho elege. Temos lá o representante, o pastor assina com o tesoureiro a parte financeira. Temos uma comissão de exame de contas que examina o movimento. Temos uma assembleia ordinária que prestamos informação para a igreja presta relatório para o presbitério junta todo o movimento das igrejas e manda para o sínodo, e isso chega lá no Supremo Concílio. E temos que prestar contas. Eu já contei isso aqui, até acho que outro dia, na Assembleia deste ano, quando o presbítero Valdir estava conduzindo aqui a parte das informações, eu disse que uma vez um casal veio visitar uma igreja, mas ele veio no dia da Assembleia Ordinária. Aí os diáconos falaram assim, nossa, veio no dia errado, né, hoje vai ter Assembleia. E falaram para eles, vocês fiquem à vontade, vai ter Assembleia, mas a Assembleia é aberta, é pública, poucas sessões são privativas. E eles falaram, a gente pode assistir? Pode. No final, procuraram o pastor da igreja e falaram assim, agora a gente já sabe de qual igreja nós vamos fazer parte. É essa aqui. Porque se vocês têm coragem de mostrar para a igreja o que entrou, o que saiu, quanto o pastor ganha, o que gasta com isso, com aquilo, essa igreja é séria. E não é para nós nos engrandecermos não, irmãos. É para a glória de Deus. Ainda assim, infelizmente, às vezes nós erramos. Ainda assim, infelizmente, nós erramos. Por isso que a gente precisa ter humildade. Não seja uma pessoa gananciosa. Mas vamos falar de coisa boa agora, né? Vamos sair do negativo. O que um presbítero então precisa ser? Hospitaleiro. Sabe aquela pessoa que acolhe? Nós ouvimos um testemunho na última sexta-feira. Não posso contar. Não posso contar. Mas mexeu comigo. E mexeu com os presbíteros que estavam lá. Um presbítero hospedou pessoas.
Sabe o que é isso, gente? Você é hospitaleiro, meu irmão? Sua casa está aberta para receber os irmãos em Cristo? Se precisar dar uma cama para alguém dormir, um prato de comida. Hospitalidade é uma prática cristã. Hebreus chega a dizer que teve gente que hospedou anjo sem saber. Já imaginou você recebendo um anjo na sua casa? Interessante que um dos títulos que dão para o pastor é que o pastor é o anjo da igreja, né? Então diz, foi um anjo lá em casa, né? O pastor. E eu sei do carinho que vocês têm tido por mim e por todos os pastores que já passaram por aqui. É uma marca dessa igreja. Bendito seja Deus por isso. Mas o presbítero tem que ser hospitaleiro, ele tem que ser amigo do bem. E o oposto de embriaguez é o quê? Sóbrio. Lembraram de um personagem, né? Ele não falava isso? Sóbrio. Para você ter condição de cuidar da igreja que não é sua, é de Deus, junto com seus companheiros no conselho. Ele tem que ser uma pessoa justa, imparcial. Quando você toma partido, e olha, isso aqui é uma verdadeira cilada para qualquer um, a começar do pastor. Você vai ouvir as partes envolvidas numa demanda. Se você escutar um lado só e não der o mesmo espaço para o outro lado, você já foi parcial. E o seu julgamento estará comprometido. Seja imparcial, escute os dois lados, pondere, chame testemunhas, e na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem que ser uma pessoa então justa, piedosa, e aí termina como? Tem que ter aquela última virtude do fruto do Espírito, domínio próprio. Uma pessoa que diz, pastor, eu não tenho controle, eu sou destemperado, eu trato mal minha esposa, eu xingo os meus filhos, e de vez em quando na igreja, se pisar no meu calo, eu não me responsabilizo. Então, meu irmão, pede para sair do presbiterato. Eu não estou pedindo para você sair da igreja, não. Porque para ser presbítero tem que ter essas qualidades. E é só pela graça. Porque tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou diante de um espelho agora. Porque eu preciso trazer essas qualidades. E se Deus não for comigo, eu não vou conseguir cumprir. Mas eu estou expondo as verdades de Deus nessa noite. E a última coisa que ele fala aqui é que esse presbítero precisa ser alguém apegado à palavra. Conhecedor da Bíblia. Por isso que nós não podemos eleger nem presbítero e nem diácono, pessoa neófita. A nossa igreja tem uma regra. O membro, quando ele é recebido por profissão de fé na igreja, depois de 6 meses ele pode ser eleito para algum cargo, sociedade interna. Mas para a eleição de presbítero e diácono, só depois de 1 ano. Só quando vem alguém de outra igreja, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho pode permitir que um irmão que está menos de 1 ano na igreja, mas veio de uma outra igreja, já foi presbítero, já foi diácono, participe do processo. Mas o irmão que entrou na igreja, professou a fé, tem que esperar decorrer 1 ano. Não é porque fez 1 ano ele já está pronto. Aí ele tem que mostrar se ele possui essas marcas. Por isso, igreja, quando você vai indicar alguém para o presbiterato, diaconato, você tem que pegar a Bíblia e falar, deixa eu ver se o irmão que eu quero indicar tem essas qualidades. Não, ele não tem, então não indica. Pastor, não tem ninguém na minha igreja com essas qualidades, então vamos botar o joelho no chão e vamos orar para Deus santificar os homens dessa igreja. Eu creio que tem. Louvado seja Deus, tem. Mas a igreja não pode ir no afã, na emoção. É porque eu gosto dele, porque ele sempre conversa comigo, ele é simpático, porque ele é isso, aquilo, porque ele... Não. Tem que ter essas qualidades. É isso que norteia o perfil de um presbítero. E ele tem que ser uma pessoa comprometida com a palavra, porque ele vai ter oportunidade para ensinar, ele vai pregar, ele tem que conhecer a doutrina, porque vai ter momento em que ele vai ter que exortar pessoas que estão contradizendo a doutrina, que não estão falando a verdade. Por isso, irmãos, essas qualidades, esses requisitos, compõem o perfil de um presbítero, alguém separado por Deus. Mas para fechar mesmo agora, o pastor sempre fala que está fechando e nunca fecha, né? Vou fechar, agora eu vou. Temos que ler mais 2 textos. Porque é uma coisa que está sendo resgatada dos últimos anos para cá, que bênção que está sendo resgatada, porque no início era assim. Presbítero também é pastor. O pastoreio dos presbíteros. Tem um livro excelente da nossa sociedade, da nossa editora Cultura Cristã, Coração de Pastor. Um dos. Ah, posso ler, pastor? Eu não sou presbítero, não sou diácono, mas pode ler, a igreja pode comprar, vale a pena. Você vai entender que um presbítero, ele pastoreia. Eu sou considerado presbítero docente,
junto com os presbíteros regentes, mas nós devemos pastorear. Mas é que o senhor é remunerado, tem essa dificuldade. Infelizmente, na cultura da igreja, assim, não, o senhor é que ganha para trabalhar. E eu tenho que trabalhar lá fora para poder cuidar da minha família, e ainda tenho que trabalhar na igreja. Ó, pastor, eu já vi gente falar isso para mim. Eu falei, me desculpe, falta sabedoria. Mas os meus queridos presbíteros pastoreiam junto com o pastor. Um par de olhos enxerga muita coisa, mas vários pares de olhos enxergam muito mais. E a gente vai perceber necessidades para socorrer as ovelhas feridas, as ovelhas que estão saltitantes, que estão rebeldes, as ovelhas que estão caindo no abismo, e nós vamos trazer todas para o aprisco do Senhor. Querem ver um texto que fala sobre isso? 1 Pedro capítulo 5. Versículo 1 até o 4. Aqui o apóstolo Pedro se identifica como presbítero também. Ele é apóstolo, mas ele falou, eu sou presbítero com vocês. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A frase que eu quero que você grave desse texto que nós lemos: modelos do rebanho. Meus queridos presbíteros e homens dessa igreja, as crianças dessa igreja precisam olhar para nós e falarmos assim: eu quero ser que nem o Senhor. Eu vou imitar a sua fé. As irmãs da igreja, a começar das esposas e dos filhos em casa, tem assim: eu quero seguir você, porque você é um homem de Deus, você é modelo para a minha vida. É por isso que quando um líder cai, é tragédia na igreja. Por que a igreja chora quando um líder cai? Embora o inferno fica soltando, dando essas gargalhadas, a igreja chora, a gente não se alegra com a queda de um soldado. Porque um líder, ele tem um papel muito importante na vida da igreja. Ele tem que ser modelo. Eu prezo muito por uma criança que me cumprimenta aqui na igreja, que me abraça, porque ela está observando se eu sou modelo para ela. Ela pode não saber explicar isso, como eu posso pensar que eu quero ser modelo na sua vida. E os meus presbíteros precisam ser. E o último texto, Atos capítulo 20. Quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele falou algo extremamente sério, e que eu espero que a começar em mim, e juntamente com o conselho desta igreja, e com aqueles que serão eleitos ou reeleitos no próximo dia 31, que nós vivamos isso aqui. Atos capítulo 20. Porque isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante. Olha só, versículo 28. Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Só os homens vão ler comigo esse versículo. Ok? Atos 20, 28. Vamos lá, homens? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Para pastoreardes a igreja de Deus. Essa é a parte mais difícil e é a parte mais importante no ministério de um presbítero: pastorear a igreja de Deus. Você pode ser um bom administrador, e a igreja precisa ter homens que sabem administrar os recursos que Deus nos dá. Podemos ter outras qualidades, mas um presbítero precisa ser um homem que tem cheiro de ovelha. Como é que um pastor tem cheiro de ovelha? Quando ele carrega a ovelha no colo, quando ele anda perto da ovelha, quando ele visita a ovelha, quando ele está sempre perto da ovelha, aí ele vai ter cheiro de ovelha. Queira Deus que nossos presbíteros e que eu tenha cheiro de ovelha, porque nós estamos pastoreando o rebanho de Deus. Às vezes vai vir uns carrapichos, não tem problema, a gente tira.
mas esse é o perfil de um presbítero que Deus requer na sua palavra. Que Deus nos abençoe.